Vereadores discutem os problemas da cidade em sessão plenária na tarde desta quinta-feira. Acompanhe agora os destaques do Jornal da Câmara, hoje transmitido daqui da Galeria do Plenário, na Rua João Gonçalves, centro da cidade. Em sessão extraordinária, vereadores aprovam um projeto que aumenta alíquotas do ISS, o Imposto sobre Serviços, em Guarulhos. Projetos relacionados aos animais têm destaque nas reuniões das comissões permanentes da Casa. E Guarulhos será uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior no próximo ano. É o que você acompanha a partir de agora, nesta edição do Jornal da Câmara de quinta-feira, dia 23 de novembro de 2017. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esta edição do Jornal da Câmara, hoje apresentado aqui do plenário da Câmara de Vereadores de Guarulhos. Todo cidadão que quiser pode acompanhar o trabalho dos vereadores de onde nos encontramos neste momento. Conosco no plenário, a repórter Renata Dias com os principais assuntos que chamam a atenção da casa. Olá Renata. Olá, Leandro. Na sessão desta quinta-feira, durante a Tribuna Livre, alguns integrantes da União de Adeptos da Religião de Matriz Africana criticaram a Prefeitura quanto à realização da 7ª Marcha das Águas de Oxum aqui no município. Segundo eles, a Prefeitura não se mostrou disposta a oferecer a infraestrutura necessária à caminhada, apesar dela fazer parte do calendário oficial do município. Eles, inclusive, afirmaram que foi um caso de preconceito religioso. Já a liderança do governo aqui da casa afirmou que já entrou em contato com o Executivo e vai realizar uma reunião para tentar mediar essa situação. É com você, Leandro. Muito obrigado, Renata. Projetos de lei relacionados a animais são analisados pelas comissões permanentes da Câmara Municipal. Confira agora. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou 4 itens. 2 receberam parecer favorável e 2 receberam parecer contrário. Destaque para o projeto de autoria do vereador Professor Jesus, que estabelece normas para a entrada de animais em parques públicos. Vale ressaltar, às vezes, também as pessoas que fazem caminhada, né, que correm dentro dos parques, e às vezes as pessoas também possam estar levando o seu animal, e às vezes pode fazer a sujeira dentro do parque e acabar não recolhendo. Isso pode prejudicar uma pessoa que possa, de repente, cair, se acidentar, possa se machucar. Então, levamos isso em discussão. Então, na verdade, o vereador tratou isso com precisão, falando a importância desse projeto, porque muitas pessoas que têm o seu animal e querem fazer esse passeio com ele dentro do parque, poder ter esse acesso. Já a Comissão de Meio Ambiente analisou apenas 2 itens, ambos com parecer favorável. Destaque para a criação do Fundo de Proteção Animal, de autoria do presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte. Tendo em vista que a cidade de Guarulhos, nós temos várias pessoas, ONGs, né, e instituições que são adeptas às questões da causa animal. E eles pegam muitos animais de rua, que são jogados na rua, animais atropelados, e muitos deles não têm recurso para poder manter esses animais. Então a minha ideia foi de criar esse fundo municipal pela questão da proteção animal, onde tanto o executivo quanto o governo do estado, quanto o governo federal, a iniciativa privada, tanto as empresas privadas quanto as empresas privadas e também as pessoas físicas podem destinar essas doações ao Fundo da Proteção Animal. 3 projetos estavam na pauta da Comissão de Desenvolvimento Urbano e receberam parecer favorável. Um deles foi apresentado por Professor Jesus, do Democratas. A medida proíbe a comercialização do cachimbo de água egípcio, conhecido como narguilé, a menores de 18 anos. E agora vamos às notícias do esporte. Jogos abertos do interior. Na terça-feira, a equipe guarulhense de ciclismo masculino conquistou mais uma medalha para o município. Com o tempo de 2 horas e 10 minutos, os ciclistas Gabriel Alexandre, Erivelton Pedro, Vitor Gustavo e José Jailson ficaram com a medalha de prata na prova de resistência. Ontem, quarta-feira, o ciclista Vitor Gustavo ficou com a medalha de prata na mountain bike, no percurso de 20 quilômetros. No feminino, a atleta Ana Rodrigues também ficou com a prata na mesma prova, porém no percurso de 12 quilômetros. A ciclista guarulhense conquistou sua 2ª medalha na competição. Também na terça-feira, a equipe feminina de handebol estreou com derrota na competição.
Em jogo eletrizante, as guarulhenses perderam por 17-16 para a equipe de São Bernardo do Campo. Ontem, jogando contra a equipe de São José do Rio Preto, o resultado foi diferente. Vitória por 22-11. Para chegar às semifinais, Guarulhos agora precisa vencer Presidente Prudente na próxima rodada. E após 6 dias de competição, Guarulhos está na 22ª colocação da classificação geral dos Jogos Abertos do Interior, com 35 pontos. Agora falando de futebol, que grande notícia para a cidade. Guarulhos será uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pela Federação Paulista de Futebol. Tanto o Flamengo como o Guarulhos, os 2 times aqui da cidade, vão participar da competição. Grande notícia, portanto. E no próximo bloco você confere os destaques da sessão extraordinária realizada na última terça-feira. O Jornal da Câmara volta em instantes. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com o Jornal da Câmara. As comissões permanentes da Câmara de Vereadores de Guarulhos se reuniram nesta quinta-feira. O trabalho foi acompanhado pela repórter Renata Ramos. E aí, Renata, o que rolou nas comissões? A gente está aqui com o vereador Marcelo Seminaldo do PT, que é presidente da CCJ, e vai falar para a gente um pouquinho sobre a discussão que aconteceu hoje a respeito de um projeto que altera o sistema de previdência dos procuradores. Vereador, obrigado pela sua entrevista. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Esse projeto ele visa mudar o regime previdenciário dos procuradores municipais aqui da cidade de Guarulhos. Então, hoje eles são seletistas, né? E passariam a ser estatutário e depois, na sua aposentadoria, ser aposentado pelo IPREF. E aí a comissão teve algumas dúvidas e a gente expediu aí ofício para o município poder nos informar e sanar essas dúvidas que nós tivemos. Por exemplo, né, essas pessoas, quando elas se aposentarem, quem vai arcar com a aposentadoria é o IPREF ou é o INSS, considerando que muitas delas já estão prestes a se aposentar e as contribuições foram todas feitas para o INSS. Essa é uma questão que é importante a nossa comissão saber. Então, a gente expediu ofício e esperamos eles nos responderem. O projeto não teve parecer ainda, não é, vereador? O que não quer dizer que não teve discussão. Não, a gente discute, né? E é importante porque às vezes as pessoas assistem às sessões e vê, poxa, mas eles estão ali e é só aquele momento. Não. Os projetos de lei, antes de ir para a sessão onde a gente vai fazer a votação, já passaram por todas as comissões, não pelas nossas somente, né? E quando chega lá, a matéria já está pronta para ser votada e tem todo um debate que é feito durante a semana, no período da manhã, inclusive essa matéria é gravada de manhã aqui na Câmara Municipal, então é exaustivamente discutido. Tá certo, obrigada, vereador. Nada, estamos à disposição. Valeu, Renata. Em sessão extraordinária, vereadores aprovam um projeto que aumenta alíquotas do ISS, o Imposto sobre Serviços, aqui em Guarulhos. O item já foi votado em 2 discussões e segue agora para a sanção do prefeito. Proposto pela gestão Guti, o aumento do imposto sobre serviços de qualquer natureza gerou críticas da oposição. Eu vi postei um vídeo do Guti nessa tribuna, batendo forte nessa mesa, falando: não podemos ser a favor de aumentar o imposto nessa cidade.
foi o maior estelionato eleitoral que essa cidade já viu, porque prometeu, mentiu e não cumpriu. A adequação tributária no que diz respeito ao ISS, ela é necessária. Ela é necessária porque a cidade de Guarulhos arrecada muito pouco com o ISS. Em comparação de forma linear com Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Campinas e outras cidades grandes do estado de São Paulo. Mas não desta forma. Não desta forma. Segundo o líder do governo, a revisão das alíquotas atende a exigências de legislação federal. Em nenhum momento falaram da Lei Complementar 157, que obviamente que é uma lei que uma emenda em que os municípios têm que se adequar, justamente por causa da guerra fiscal. Então, no projeto tinha de algumas atividades que ainda não tinha definido o imposto, algumas atividades que foram negociadas, inclusive, com a Associação Comercial e Empresarial, ou seja, não é dessa forma que se pintou. Já na ordem do dia da sessão ordinária, uma outra polêmica tomou conta do plenário. Em votação apertada, os parlamentares decidiram aprovar as contas da Prefeitura de 2013, referentes à gestão Sebastião Almeida. O processo do Tribunal de Contas do Estado, onde apontava as irregularidades pelo ex-prefeito Almeida, falando das contas do ano de 2013. Eu gostaria de iniciar minhas palavras aqui falando de 80 milhões de despesas falseadas. Gostaria de falar aqui sobre uma renúncia de receita da Infraero no ano de 2013, com a baixa da alíquota de 5% para 2%, totalizando em uma renúncia de mais de 325 milhões aos cofres públicos do município. Fala-se do déficit, gastou mais do que arrecadou. Um país que viveu os anos, 3, 4 anos para trás, numa instabilidade econômica muito grande e vive até hoje. Como é que se consegue equilibrar as contas? E o governo atual está sofrendo disso. O governo atual sofre do mesmo problema. Para a gente ser coerente com o nosso voto aqui, nós precisamos fazê-lo agora, mas também fazê-lo nas contas vindouras. Para rejeitar as contas, era preciso 23 votos, mas apenas 20 vereadores seguiram o parecer do Tribunal de Contas, que sugeria a rejeição. Ainda durante a sessão, foi mantido um veto do Executivo em projeto do vereador Dr. Alexandre Dentista. Valeu, gente, é isso aí, o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Voltamos amanhã, então, na sexta-feira, com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza sessões todas as terças e quintas-feiras, a partir das 2 da tarde. E você pode acompanhar ao vivo na galeria do plenário e ver de perto a atuação de nossos vereadores. Será sempre muito bem-vindo. Você também pode acompanhar outras notícias pelo nosso site ou pelo Facebook da Câmara. Voltamos então na próxima sexta-feira, às 7 da noite. Muito obrigado e a gente se vê.